A ideia das 7 maravilhas do mundo antigo não nasceu durante a construção dessas obras. Na verdade, ela surgiu séculos depois. Foi criada por homens que viajaram por diferentes regiões do Mediterrâneo e decidiram registrar aquilo que mais os impressionava. Na antiguidade, viajar era uma aventura. As estradas eram perigosas. Os mares escondiam tempestades e piratas. Cada cidade possuía sua própria cultura, sua arquitetura, seus deuses e seus costumes. Para um viajante grego, conhecer essas terras era como descobrir um novo mundo. Muitos desses viajantes passaram a escrever relatos sobre aquilo que encontravam. Descreviam mercados, portos, templos, palácios, monumentos e, principalmente, as construções se pareciam superar tudo que haviam visto até então. Com o tempo, algumas dessas obras passaram a aparecer repetidamente nesses relatos, e pouco a pouco surgiu uma seleção das mais extraordinárias. Não existia uma comissão oficial, nem uma votação. Era uma tradição construída pelos próprios escritores da época. Entre os nomes mais importantes está Antípatro de Sidon, poeta grego que viveu por volta do século II a.C. Em um de seus poemas, ele descreve as construções que mais o impressionaram durante suas viagens. Seu texto ajudou a consolidar aquela que se tornaria a lista clássica das 7 maravilhas. Outro personagem importante foi Fílon de Bizâncio, engenheiro e escritor. A ele é atribuída uma obra dedicada exclusivamente às maravilhas do mundo antigo. Embora parte de seus escritos tenha se perdido, seus relatos influenciaram profundamente a maneira como essas construções passaram a ser lembradas. É interessante perceber que a lista reflete o mundo conhecido pelos gregos. Todas as maravilhas estavam localizadas em regiões que faziam parte ou mantinham contato com o universo mediterrâneo. Egito, Mesopotâmia, Ásia Menor, Grécia, nenhuma construção da China, da Índia ou das Américas poderia aparecer. Esses lugares eram praticamente desconhecidos pelos autores da época. Por isso, quando falamos das 7 maravilhas, não estamos dizendo que eram as 7 maiores obras já construídas pela humanidade. Estamos falando das 7 construções que mais impressionavam o mundo conhecido pelos gregos. Mesmo assim, o feito continua extraordinário. Cada uma delas representava o máximo da engenharia disponível em seu tempo. Sem máquinas modernas, sem concreto armado, sem guindastes gigantes, tudo era realizado com ferramentas simples, muito trabalho humano e um conhecimento impressionante de matemática, arquitetura e organização. Algumas levaram décadas para serem concluídas, outras consumiram fortunas, mobilizaram milhares de trabalhadores e mudaram completamente a paisagem das cidades onde foram erguidas. Curiosamente, a maioria dessas maravilhas já havia desaparecido antes mesmo da Idade Média. Terremotos derrubaram algumas, incêndios destruíram outras, guerras fizeram desaparecer aquilo que parecia eterno. Hoje, quando olhamos para essa lista, ela não representa apenas 7 edifícios. Representa 7 capítulos da história das grandes civilizações da antiguidade. Cada maravilha conta uma história diferente. Cada uma revela o sonho de um povo, o poder de um rei, ou a devoção a um deus. E entre todas elas, existe uma que atravessou mais de 4.000 anos. A única que continua desafiando o tempo. A única que ainda pode ser visitada. Uma construção que continua despertando perguntas mesmo depois de milhares de anos. Muito antes da construção de Roma, muito antes do nascimento da democracia ateniense, e quase 2.000 anos antes do surgimento do Império Romano,
Uma civilização já era capaz de erguer uma das maiores obras de engenharia da história. No coração do Egito, à margem oeste do rio Nilo, nascia aquilo que hoje conhecemos como a Grande Pirâmide de Gizé. Segundo a maioria dos historiadores, ela foi construída durante o reinado do faraó Quéops, também chamado de Xufu. Seu governo aconteceu por volta do século 26 a.C., em uma época em que o Egito vivia um de seus períodos de maior estabilidade e prosperidade. Para os antigos egípcios, o faraó não era apenas um rei. Era considerado o intermediário entre os homens e os deuses. Sua autoridade ultrapassava a política. Possuía também um caráter religioso. Garantir sua passagem para a vida após a morte era considerado essencial para manter a ordem do próprio universo. Foi por isso que as pirâmides começaram a surgir. Elas não eram apenas túmulos. Representavam a continuidade da existência do faraó, um monumento que simbolizava sua ligação eterna com os deuses. Mas nenhuma delas alcançou a grandiosidade da pirâmide construída para Quéops. Originalmente, ela media cerca de 146 metros de altura, o equivalente a um prédio de quase 50 andares, durante aproximadamente 3.800 anos. Permaneceu como a construção mais alta já erguida pela humanidade. Um recorde impressionante que só seria superado na Idade Média, com a construção de grandes catedrais europeias. Seu tamanho continua impressionando. A base ocupa uma área de aproximadamente 13 campos de futebol, e calcula-se que sua construção utilizou cerca de 2.300.000 blocos de pedra, muitos deles pesando entre 2 e 15 toneladas. Alguns blocos utilizados nas câmaras internas chegam a ultrapassar 50 toneladas. Durante muito tempo, as pessoas imaginaram que essa obra havia sido construída por centenas de milhares de escravos. Essa imagem ficou famosa principalmente por filmes e romances históricos. Mas as descobertas arqueológicas das últimas décadas contam uma história diferente. Próximo às pirâmides, foram encontrados alojamentos destinados aos trabalhadores, ferramentas, restos de alimentação, sepultamentos. Tudo indica que boa parte da mão de obra era formada por trabalhadores especializados e camponeses recrutados durante o período das cheias do rio Nilo, quando as terras agrícolas permaneciam inundadas e muitos agricultores não podiam trabalhar em suas plantações. Esses homens recebiam alimento, moradia e faziam parte de um enorme projeto organizado pelo Estado egípcio. Era uma demonstração impressionante da capacidade administrativa daquela civilização. Outro aspecto que continua intrigando o pesquisador é a precisão da construção. Cada lado da base apresenta diferenças de apenas alguns centímetros. A pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com uma precisão extraordinária, algo impressionante para uma obra realizada há mais de 4 milênios. Até hoje, especialistas discutem exatamente como os egípcios transportaram blocos tão pesados. Diversas teorias foram propostas: rampas de terra, sistemas de alavancas, trenós deslizando sobre areia umedecida. Embora muitos detalhes permaneçam debatidos, não há dúvida de que a construção exigiu um conhecimento técnico muito superior ao que durante muito tempo se imaginou. Originalmente, a Grande Pirâmide não possuía a aparência que vemos hoje. Sua superfície era revestida por blocos de calcário branco extremamente polidos. Sob a luz do sol, ela provavelmente brilhava à distância, transformando-se em um verdadeiro marco visível por quilômetros. Grande parte desse revestimento desapareceu ao longo dos séculos, sendo reutilizado em outras construções, especialmente após terremotos que atingiram a região. Mesmo assim, a estrutura principal permaneceu. Sobreviveu a impérios, guerras
invasões, mudanças religiosas e a própria passagem do tempo, enquanto todas as outras maravilhas desapareceram. Ela continua observando o deserto exatamente onde foi construída há mais de 4.000 anos. Talvez seja justamente essa permanência que explique seu fascínio. A Grande Pirâmide não representa apenas o poder de um faraó. Ela simboliza aquilo que uma civilização inteira foi capaz de realizar quando conhecimento, organização e trabalho caminharam juntos. Mas, se a primeira maravilha sobreviveu ao tempo, a segunda talvez nunca tenha existido da maneira como foi descrita. Ela se tornou um dos maiores mistérios da antiguidade. Entre todas as 7 maravilhas do mundo antigo, nenhuma desperta tantas dúvidas quanto os jardins suspensos da Babilônia, enquanto a Grande Pirâmide continua de pé, e outras maravilhas deixaram ruína. Os registros arqueológicos. Os jardins permanecem envoltos em um enorme mistério. Até hoje, nenhum arqueólogo conseguiu encontrar provas definitivas de sua existência. Mesmo assim, durante mais de 2.000 anos, eles ocuparam um lugar de destaque entre as maiores realizações da humanidade. Como uma obra tão famosa poderia simplesmente desaparecer? Essa é uma pergunta que continua intrigando pesquisadores. Segundo a tradição mais conhecida, os jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II, o mesmo governante responsável por transformar a Babilônia em uma das cidades mais impressionantes da antiguidade. Foi também ele quem aparece em diversos relatos bíblicos como o conquistador de Jerusalém responsável pelo exílio de parte do povo judeu. Nabucodonosor governou durante o século VI a.C. Sob seu comando, a Babilônia atingiu o auge de seu poder. Suas muralhas gigantescas protegiam uma cidade rica. Seus templos impressionavam viajantes, e suas construções eram conhecidas em todo o Oriente. Conta a tradição que o rei decidiu construir aqueles jardins para sua esposa, a rainha Amitis. Ela havia nascido na Média, uma região cercada por montanhas e vegetação abundante. Ao chegar à Babilônia, encontrou uma paisagem completamente diferente, uma planície quente, marcada pelo clima seco e pela vegetação escassa. Percebendo a saudade que sua esposa sentia de sua terra natal, Nabucodonosor teria ordenado a construção de um enorme jardim elevado, com árvores, arbustos, flores e fontes, tudo organizado em grandes terraços que imitavam montanhas cobertas por vegetação. Daí surgiu o nome pelo qual ficaram conhecidos: jardins suspensos. Na verdade, eles provavelmente não flutuavam no ar. O termo fazia referência aos terraços elevados, onde as plantas cresciam em diferentes níveis, criando a impressão de uma montanha verde surgindo no meio da cidade. Se realmente existiram, a engenharia envolvida era extraordinária. A Babilônia estava localizada em uma região quente, com poucas chuvas. Manter árvores de grande porte exigiria um sistema constante de irrigação. Alguns autores antigos afirmam que máquinas elevavam água do rio Eufrates até os níveis superiores dos jardins. Outros imaginam sistemas de rodas, correntes ou parafusos hidráulicos. Embora ninguém saiba exatamente como isso funcionaria, a ideia demonstra o enorme conhecimento de engenharia atribuído aos construtores. Mas existe um detalhe curioso. Os próprios registros da Babilônia praticamente não mencionam os jardins. E isso levanta uma dúvida importante. Como uma obra considerada uma das maiores do mundo poderia não aparecer claramente nos documentos oficiais do reino? Foi justamente essa ausência que levou alguns estudiosos a formular uma teoria diferente. Talvez os famosos jardins suspensos nunca tenham ficado na Babilônia. Talvez tenham sido construídos em outra cidade,
Uma das hipóteses mais conhecidas aponta para Nínive, a antiga capital do Império Assírio. Segundo essa teoria, os jardins teriam sido construídos pelo rei Senaqueribe, não por Nabucodonosor. Ao longo dos séculos, relatos diferentes teriam sido misturados, e a localização original teria sido confundida. Até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada de maneira definitiva. Os arqueólogos continuam pesquisando. Novas descobertas surgem. Mas o mistério permanece. Talvez seja justamente isso que torne essa maravilha tão fascinante. Ela representa uma das poucas grandes obras da antiguidade cuja própria existência ainda é debatida. Ela vive entre a história e a lenda, entre aquilo que pode ter sido real e aquilo que talvez tenha sido ampliado pela imaginação de viajantes impressionados com a grandiosidade do Oriente. Independentemente da resposta, os jardins suspensos continuam ocupando um lugar único, porque lembram que nem todos os mistérios da antiguidade já foram resolvidos. Alguns ainda esperam sob a areia, ou talvez permaneçam apenas na memória daqueles que os descreveram. Mas, se os jardins suspensos permanecem cercados de dúvidas, a próxima maravilha teve uma existência muito bem documentada. Seu tamanho impressionava qualquer visitante. Seu brilho podia ser visto à distância, e sua destruição começou por causa de um único homem, que desejava apenas uma coisa: ser lembrado para sempre, na costa da Ásia Menor, onde hoje se encontra o território da Turquia. Existia uma das cidades mais ricas e movimentadas do mundo antigo. Seu nome era Éfeso. Graças à sua localização estratégica, ela se tornou um importante centro comercial. Mercadores chegavam de diferentes regiões do Mediterrâneo. Navios atracavam diariamente em seu porto, e riquezas circulavam por suas ruas. Mas havia algo que atraía visitantes ainda mais do que comércio. No centro da cidade, erguia-se um templo considerado uma das maiores realizações arquitetônicas de toda a antiguidade, o Templo de Ártemis. Ártemis era uma das principais divindades da mitologia grega, associada à caça, à natureza, à fertilidade e à proteção das mulheres. Em Éfeso, seu culto possuía características próprias, misturando tradições gregas e antigas crenças da Anatólia. Isso transformou a cidade em um dos maiores centros religiosos do mundo antigo. O templo não era apenas um local de adoração. Era também um símbolo do poder econômico de Éfeso. Recebia peregrinos de várias regiões. Funcionava como depósito de riquezas e desempenhava até mesmo funções financeiras. Em certo sentido, também servia como um banco da antiguidade. Sua construção começou por volta do século VI a.C., sob o patrocínio do rei Creso, governante da Lídia, conhecido por sua imensa fortuna. Durante muitos anos, arquitetos, escultores e artesãos trabalharam para criar uma obra que superasse tudo o que existia até então. O resultado impressionava. O edifício possuía mais de uma centena de enormes colunas de mármore. Algumas ultrapassavam 18 metros de altura. Cada detalhe era cuidadosamente decorado. Esculturas, relevos, pisos refinados. Tudo contribuía para transmitir uma sensação de grandiosidade. Quem chegava a Éfeso pela primeira vez via o templo dominando completamente a paisagem. Muitos viajantes afirmavam que nenhuma outra construção despertava tanto encanto. Durante séculos, ele permaneceu como um dos maiores orgulhos da cidade. Mas sua fama também acabaria atraindo um homem disposto a fazer qualquer coisa para entrar para a história. Seu nome era Heróstrato. Pouco se sabe sobre sua vida, mas uma coisa ficou registrada pelos escritores antigos. Ele desejava tornar-se famoso. Não importava como,
Na noite de 21 de julho de 356 a.C., Heróstrato entrou no templo e ateou fogo à estrutura. As chamas rapidamente consumiram grande parte do edifício. Uma das maiores maravilhas do mundo antigo desaparecia diante dos olhos dos habitantes de Éfeso. Quando foi preso, perguntaram por que havia cometido aquele crime. Sua resposta chocou a todos. Ele queria que seu nome fosse lembrado para sempre. As autoridades da cidade decidiram então aplicar uma punição incomum. Além da execução, proibiram que qualquer pessoa mencionasse o nome de Heróstrato. Acreditavam que, apagando sua identidade da memória coletiva, impediriam que seu objetivo fosse alcançado. A ironia da história é que aconteceu exatamente o contrário. Escritores da época registraram o episódio e, séculos depois, seu nome ainda é conhecido. Hoje, a expressão fama herostrática é utilizada para descrever pessoas que buscam notoriedade através da destruição ou de atos extremos. Apesar do incêndio, os habitantes de Éfeso decidiram reconstruir o templo, e o novo edifício tornou-se ainda maior do que o anterior. Durante muitos anos, continuou sendo um dos locais mais admirados do mundo antigo. No entanto, a história ainda reservaria outro fim para aquela construção. Séculos depois, invasões, mudanças políticas e a expansão do cristianismo reduziram sua importância. Partes do mármore foram reaproveitadas em outras obras. Com o passar do tempo, o magnífico templo desapareceu quase completamente. Hoje, no local onde antes se erguiam mais de 100 colunas gigantescas, resta apenas uma coluna parcialmente reconstruída, silenciosa, cercada por ruínas, como uma lembrança distante daquilo que um dia foi considerado uma das maiores obras já construídas pelo ser humano. Mas, enquanto o templo de Ártemis impressionava pela arquitetura, a próxima maravilha impressionava por outra razão. Dentro de um grande santuário na Grécia, sentado em um trono, erguia-se um deus revestido de ouro e marfim. Uma estátua tão grandiosa que muitos acreditavam estar diante da própria divindade. Na região do Peloponeso, em uma cidade chamada Olímpia, milhares de pessoas se reuniam a cada 4 anos para um dos eventos mais importantes do mundo antigo, os Jogos Olímpicos. Muito antes dos grandes estádios modernos, antes das bandeiras, das medalhas e das competições que conhecemos hoje, os gregos já realizavam uma celebração esportiva que unia diferentes cidades e povos. Mas, para eles, os jogos não eram apenas uma competição. Eram uma homenagem aos deuses, principalmente ao maior deles, Zeus. Segundo a mitologia grega, Zeus era o senhor dos céus, o governante do Monte Olimpo, a divindade responsável por manter a ordem entre os deuses e os homens. Por isso, Olímpia tornou-se um dos lugares mais importantes dedicados ao seu culto. No centro do santuário, foi construído um enorme templo em homenagem ao deus, o Templo de Zeus, uma obra grandiosa de arquitetura grega, com colunas imponentes, esculturas detalhadas e uma riqueza de elementos artísticos. Mas ainda faltava algo. Os gregos queriam uma representação que estivesse à altura da importância de Zeus. Uma imagem capaz de impressionar qualquer pessoa que entrasse no templo. Para realizar essa tarefa, chamaram um dos maiores artistas da Grécia Antiga, Fídias. Fídias era considerado o mestre da escultura. Seu talento era tão reconhecido que ele havia participado de importantes obras em Atenas, incluindo trabalhos ligados ao famoso Partenon. Sua missão em Olímpia seria criar uma obra que superasse tudo aquilo que havia feito antes. O resultado foi uma estátua colossal. Zeus aparecia sentado em um enorme trono. Segundo os relatos antigos,
A obra possuía cerca de 12 metros de altura. Praticamente alcançava o teto do templo. A estátua era construída utilizando a técnica conhecida como criselefantina, uma palavra que significa a combinação de ouro e marfim. O corpo da estátua era revestido por placas de marfim, enquanto partes como roupas, cabelos e detalhes ornamentais eram cobertos com ouro. Em uma das mãos, Zeus segurava uma pequena estátua da deusa Nais, símbolo da vitória. Na outra, carregava um cetro. O trono também era uma obra de arte, decorado com metais preciosos, pedras e esculturas. Os visitantes que entravam no templo não encontravam apenas uma estátua, encontravam uma experiência. A luz refletida pelo ouro, o tamanho gigantesco, os detalhes cuidadosamente trabalhados. Tudo fazia com que a imagem parecesse viva. O escritor romano Plínio, o Velho, séculos depois, descreveu Fídias como um artista capaz de criar obras que pareciam superar a própria natureza. Para muitos visitantes da antiguidade, a estátua de Zeus era a maior realização da arte grega. Mas havia algo curioso. A obra não era admirada apenas pela beleza. Ela também carregava um significado religioso profundo. Para os gregos, não era simplesmente uma representação artística. Era uma manifestação da presença do Deus dentro daquele espaço sagrado. Por séculos, a estátua permaneceu em Olímpia. Viajantes percorriam grandes distâncias apenas para contemplá-la. Ela se tornou uma das imagens mais famosas do mundo antigo. Mas, assim como aconteceu com outras maravilhas, o tempo mudou completamente seu destino. Com a expansão do Império Romano, a cultura grega passou por grandes transformações. Mais tarde, o cristianismo tornou-se a religião dominante do império. Templos pagãos começaram a perder importância. Segundo alguns relatos antigos, a estátua teria sido levada para Constantinopla, a nova capital do Império Romano, mas seu destino final permanece incerto. Uma das teorias afirma que ela foi destruída por um incêndio no século V depois de Cristo. Outros acreditam que desapareceu durante algum período de perseguições e mudanças políticas. Até hoje, não existem restos confirmados da obra original. Hoje, no lugar onde antes existia uma das maiores criações da arte antiga, restam apenas ruínas do templo, pedras espalhadas, fragmentos de esculturas e a memória de uma estátua que, por séculos, representou o poder de Zeus para o mundo grego. Mas as maravilhas ainda guardam muitas histórias. A próxima não homenageava um deus. Ela nasceu do amor e da memória de um rei por sua esposa. Uma construção tão grandiosa que seu próprio nome deu origem a uma palavra usada até hoje. Na costa do mar Egeu, em uma região conhecida como Cária, existia uma cidade que, durante o século IV a.C., tornou-se um dos centros mais importantes da Ásia Menor. Seu nome era Halicarnasso. Hoje, suas antigas ruínas ficam próximas à cidade turca de Bodrum. Naquele período, a região era governada por um homem chamado Mausolo. Ele era um sátrapa, um governante local que administrava a Cária sob influência do Império Persa. Embora estivesse ligado ao domínio persa, Mausolo possuía grande autonomia. Ele governava uma região rica, controlava importantes rotas comerciais e investiu enormes recursos para transformar Halicarnasso em uma cidade poderosa e impressionante. Mas sua história ficou marcada principalmente por uma pessoa, sua esposa e também sua irmã, Artemísia II. Na tradição da época, casamentos entre membros da mesma família eram praticados por algumas dinastias como forma de preservar poder e riqueza. Mausolo e Artemísia governavam juntos e,
segundo os relatos antigos, possuíam uma relação de grande proximidade. Quando Mausolo morreu, por volta de 353 a.C., Artemísia assumiu o governo, mas sua dor pela perda do marido teria sido profunda. Segundo escritores antigos, ela decidiu construir um monumento que não apenas guardasse seus restos mortais, mas que também demonstrasse ao mundo a importância daquele rei. Para isso, chamou alguns dos maiores artistas da Grécia, arquitetos, escultores, artesãos. Todos foram reunidos para criar uma obra que ultrapassasse qualquer túmulo conhecido até então. O resultado foi uma construção extraordinária, o Mausoléu de Halicarnasso. O edifício possuía aproximadamente 45 metros de altura. Pode parecer pouco comparado aos arranha-céus modernos, mas, para o mundo antigo, era uma construção gigantesca. Dominava a paisagem da cidade. Sua arquitetura misturava diferentes estilos. A base seguia características das construções da Anatólia. As colunas lembravam a tradição grega, e elementos decorativos tinham influências orientais. Era uma combinação das várias culturas que conviviam naquela região. Ao redor do monumento, havia dezenas de esculturas, representações de guerreiros, deuses, animais e figuras mitológicas. Cada detalhe tinha sido planejado para transmitir grandeza. No topo, havia uma enorme pirâmide formada por degraus, e acima dela, uma das partes mais famosas do monumento, uma escultura de uma carruagem puxada por cavalos. Essa estrutura completava a aparência grandiosa do mausoléu. 4 grandes escultores participaram da decoração. Cada um ficou responsável por um lado do monumento, e suas obras eram consideradas algumas das maiores expressões da escultura grega. A fama da construção foi tão grande que seu próprio nome atravessou os séculos. A palavra mausoléu, usada hoje para definir grandes túmulos monumentais, vem justamente do nome de Mausolo. Durante muitos séculos, o mausoléu de Halicarnasso permaneceu de pé. Sobreviveu à mudança de governantes, à passagem de diferentes povos, e continuou sendo admirado como uma das maiores obras da antiguidade. Mas, mais uma vez, a natureza seria responsável por seu desaparecimento. Uma série de terremotos atingiu a região ao longo dos séculos. Pouco a pouco, a estrutura foi sendo destruída. Na Idade Média, grande parte das pedras restantes foi reutilizada em outras construções. No século XV, cavaleiros da Ordem de São João utilizaram parte dos materiais para fortalecer o castelo de São Pedro na própria região. Com o tempo, aquela que havia sido uma das maiores construções do mundo antigo desapareceu quase completamente. Hoje, restam apenas algumas fundações, fragmentos de esculturas e peças preservadas em museus. Entre elas, algumas das esculturas originais encontradas durante escavações arqueológicas estão no Museu Britânico, mas talvez o maior legado do Mausoléu de Halicarnasso não seja apenas sua arquitetura. É a forma como ele representa o desejo humano de vencer o esquecimento. Mausolo morreu. Seu reino desapareceu. Sua cidade mudou. Mas seu nome permaneceu vivo por milhares de anos. E enquanto o mausoléu nasceu para preservar a memória de um homem, a próxima maravilha nasceu para celebrar uma vitória. Uma gigantesca estátua construída por um povo que queria mostrar ao mundo que havia sobrevivido a um dos maiores desafios de sua história. No meio do mar Egeu, entre as rotas que ligavam diferentes partes do mundo antigo, encontrava-se uma ilha que se tornaria famosa por uma das maiores estátuas já construídas pela humanidade. Seu nome era Rhodes, localizada próxima à costa da Ásia Menor.
A ilha possuía uma posição estratégica. Por ali passavam comerciantes, navegadores e diferentes povos interessados no controle das rotas marítimas. Durante o século IV a.C., Rhodes era uma cidade rica e próspera. Sua população era formada por excelentes navegadores e comerciantes, mas sua posição também fazia dela um alvo. O grande perigo veio quando um dos homens mais poderosos de seu tempo voltou seus olhos para a ilha. Seu nome era Demétrio Poliorcetes, filho de Antígono Monoftalmo, um dos generais que disputavam o controle dos territórios conquistados por Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre, seu gigantesco império começou a se dividir. Seus antigos generais passaram a lutar entre si pelo domínio das terras conquistadas. Esses conflitos deram origem ao período conhecido como as Guerras dos Diádocos. Nesse cenário, Demétrio decidiu conquistar Rhodes. Em 305 a.C., ele reuniu um enorme exército e preparou um dos maiores cercos militares da antiguidade. Sua força era impressionante. Milhares de soldados cercaram a cidade. Grandes máquinas de guerra foram construídas. Entre elas estava a famosa Elepola, uma torre de cerco gigantesca, equipada com armas e capaz de se aproximar das muralhas inimigas. Mas os habitantes de Rhodes resistiram. Eles fortificaram a cidade, organizaram sua defesa e conseguiram impedir o avanço do exército de Demétrio. Depois de meses de batalha, o cerco finalmente terminou. Demétrio abandonou a tentativa de conquista e deixou para trás uma enorme quantidade de equipamentos militares. Para os habitantes de Rhodes, a vitória parecia um verdadeiro milagre. Eles acreditavam que haviam sido protegidos pelo deus Hélio, a divindade associada ao Sol. Então decidiram construir um monumento em sua homenagem, uma estátua gigantesca que representaria a vitória da cidade. Assim nasceu o Colosso de Rhodes. O responsável pela construção teria sido o escultor Carés de Lindos. Segundo os relatos antigos, a estátua possuía cerca de 30 metros de altura. Era feita principalmente de bronze e ficava próxima ao porto da cidade. Durante séculos, surgiu uma imagem muito famosa: o colosso com suas pernas abertas sobre a entrada do porto, permitindo que navios passassem por baixo. Mas essa representação provavelmente é uma invenção posterior. Pela engenharia da época, uma estrutura dessa seria extremamente difícil de sustentar. Os estudiosos acreditam que a estátua provavelmente ficava erguida sobre uma base próxima ao porto. Mesmo assim, sua altura era impressionante. Para os antigos navegadores que chegavam à ilha, ver uma gigantesca figura de bronze brilhando sob o sol devia ser uma experiência inesquecível. Mas a existência do colosso seria curta. Depois de apenas algumas décadas, um forte terremoto atingiu Rhodes. Por volta de 226 a.C., a estátua foi derrubada. Segundo os relatos, o monumento permaneceu quebrado no chão durante muitos anos. Muitas pessoas visitavam suas enormes partes espalhadas pela terra. Mesmo destruído, ele continuava impressionando. Um antigo escritor afirmou que poucos homens conseguiam abraçar o polegar da estátua caída, uma descrição que mostra o tamanho extraordinário atribuído à obra. Durante séculos, os habitantes de Rhodes não reconstruíram a estátua. Segundo algumas tradições, sacerdotes consultaram o oráculo e decidiram não erguê-la novamente. Mais tarde, quando os árabes conquistaram a ilha no século VII depois de Cristo, os restos da estátua teriam sido vendidos como metal. A tradição afirma que foram necessários centenas de camelôs para transportar o bronze. Embora esse relato seja debatido pelos historiadores, hoje nada restou do colosso original.
Nenhum fragmento confirmado foi encontrado, mas sua imagem permanece viva. O Colosso de Rhodes representa uma das maiores características das civilizações antigas: a vontade de transformar uma vitória em algo eterno. Eles não queriam apenas vencer uma guerra, queriam deixar uma marca na história. Mas entre todas as maravilhas, ainda falta uma construção que não celebrava um rei ou um deus. Ela tinha uma função prática: guiava navios através de águas perigosas, e durante séculos foi considerada uma das maiores obras de engenharia já construídas. Poucas cidades da antiguidade cresceram tão rapidamente quanto Alexandria, fundada por um dos maiores conquistadores da história. Ela nasceu com uma missão ambiciosa: tornar-se o maior centro de conhecimento, comércio e cultura do mundo antigo. Após conquistar o Egito em 332 a.C., Alexandre, o Grande, escolheu uma região estratégica na costa do Mediterrâneo para fundar uma nova cidade. Seu nome seria Alexandria. A localização era perfeita, próxima ao rio Nilo, com acesso ao mar, entre as rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo ao Oriente. A cidade rapidamente se tornou um dos lugares mais importantes do mundo conhecido. Depois da morte de Alexandre, o Egito ficou sob o controle da dinastia dos Ptolomeus. Foram eles que transformaram Alexandria em uma verdadeira capital cultural. Ali surgiram algumas das maiores instituições da antiguidade: a famosa Biblioteca de Alexandria, o museu, centros de estudo, escolas de filosofia, matemática e astronomia. Mas havia um grande desafio. A costa de Alexandria era perigosa para os navegadores. A região possuía águas rasas, recifes escondidos e pouca referência visual para orientar os navios durante a aproximação. Por isso, os governantes decidiram construir uma estrutura que pudesse ser vista de longe. Uma torre que servisse como guia para aqueles que chegavam pelo mar. Assim nasceu o Farol de Alexandria, construído na ilha de Faros, próxima ao porto da cidade. Foi iniciado durante o reinado de Ptolomeu I e concluído durante o governo de seu sucessor, Ptolomeu II, por volta do século III a.C. O responsável pela obra teria sido o arquiteto Sóstrato de Cnido, um dos grandes engenheiros de sua época. Segundo os relatos antigos, o farol possuía uma altura impressionante. As estimativas variam. Alguns estudiosos acreditam que poderia ter alcançado mais de 100 metros, o que faria dele uma das construções mais altas do mundo antigo. Sua estrutura era dividida em diferentes partes. A base era larga e resistente. A parte intermediária possuía uma forma octogonal, e no topo ficava uma estrutura circular, onde o fogo era mantido aceso. Durante a noite, as chamas ajudavam os marinheiros a encontrar o caminho. Durante o dia, a fumaça e a própria altura da torre serviam como referência. Mas existe uma dúvida que atravessou os séculos: como os antigos conseguiam aumentar o alcance da luz? Alguns relatos mencionam a existência de um grande espelho metálico que refletia a luz das chamas. Não sabemos exatamente como esse sistema funcionava, mas o simples fato de os antigos terem criado uma estrutura capaz de orientar navegadores em alto mar já demonstra um conhecimento impressionante de engenharia. O farol permaneceu em funcionamento durante muitos séculos. Sobreviveu à mudança de governantes, ao domínio romano, à transformação religiosa do mundo mediterrâneo, e continuou sendo um dos maiores símbolos de Alexandria. Mas, assim como outras maravilhas, ele enfrentou o maior inimigo das construções antigas: o tempo. Diversos terremotos atingiram a região ao longo dos séculos. Cada um deles causou novos danos, até que, finalmente, o farol de Alexandria desapareceu.
Durante a Idade Média, suas ruínas foram utilizadas para outras construções. Séculos depois, uma fortaleza foi erguida no local onde o farol existia. Hoje, no lugar onde uma das maiores obras de engenharia da antiguidade se levantava, existe o Forte de Qaitbay, construído séculos depois utilizando parte das pedras que um dia pertenceram ao famoso farol. O Farol de Alexandria foi a última peça da nossa jornada pelas Sete Maravilhas, uma construção que simboliza a busca humana por conhecimento e segurança. Não era apenas uma demonstração de riqueza, era uma ponte entre pessoas, um sinal de esperança para quem navegava em direção a uma nova terra. Com isso, conhecemos as 7 grandes obras do mundo antigo: a Grande Pirâmide de Gizé, os Jardins Suspensos da Babilônia, o Templo de Ártemis, a Estátua de Zeus, o Mausoléu de Halicarnasso, o Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria. Mas ainda falta uma pergunta: por que essas construções continuam fascinando a humanidade milhares de anos depois? É isso que vamos responder no último capítulo. Ao longo dessa jornada, conhecemos obras que pareciam impossíveis, uma pirâmide que desafiou milhares de anos, um jardim que talvez tenha existido apenas na memória dos antigos, templos que representavam a força da religião, estátuas que tentavam aproximar homens e deuses, monumentos construídos para preservar a memória, e uma torre criada para guiar aqueles que viajavam pelo mar. Cada maravilha possuía uma história diferente, mas todas carregavam algo em comum. Elas eram uma demonstração do que uma civilização poderia alcançar quando reunia conhecimento, organização e determinação. Quando olhamos para a Grande Pirâmide, não vemos apenas pedras empilhadas. Vemos uma sociedade capaz de organizar milhares de trabalhadores, de dominar matemática, de compreender a astronomia e de transformar uma ideia religiosa em uma das maiores obras já construídas. Quando pensamos nos jardins suspensos, mesmo sem sabermos se realmente existiram, a história revela algo fascinante: o desejo humano de transformar lugares impossíveis em realidade. Criar beleza mesmo em ambientes onde a natureza parecia negar essa possibilidade. O Templo de Ártemis mostra como a fé moldou o mundo antigo. Os povos não construíam apenas para ocupar espaço. Construíam para expressar aquilo que consideravam sagrado. Seus templos eram símbolos de identidade e pertencimento. A estátua de Zeus revela o poder da arte, a capacidade de um escultor transformar materiais simples em algo que provocava admiração e emoção. Mesmo desaparecida, a obra continua viva através dos relatos daqueles que a viram. O Mausoléu de Halicarnasso mostra outro aspecto da humanidade: o desejo de vencer o esquecimento. Mausol morreu há mais de 2000 anos. Seu reino desapareceu, mas seu nome continua sendo pronunciado até hoje. O Colosso de Rhodes representa a memória das vitórias, a vontade de um povo de transformar o momento histórico em algo permanente. Uma estátua criada não apenas para ser vista, mas para contar uma história. E o Farol de Alexandria representa a busca pelo progresso, uma construção feita para conectar pessoas, para ajudar navegadores, para tornar as viagens mais seguras. Mas talvez a maior lição das 7 maravilhas seja justamente perceber que nada construído pelo ser humano é eterno. Grandes impérios desapareceram. Reis poderosos perderam seus tronos. Cidades magníficas foram abandonadas. E monumentos considerados invencíveis acabaram destruídos pelo tempo. Mas existe algo que permaneceu: a memória, as histórias, o conhecimento deixado por essas civilizações. E talvez esse seja o verdadeiro significado de uma maravilha. Não é apenas o tamanho de uma construção, não é apenas sua beleza,
É a capacidade de atravessar gerações e continuar despertando curiosidade milhares de anos depois. Hoje, ainda olhamos para essas obras e fazemos as mesmas perguntas que os antigos viajantes faziam. Como conseguiram construir algo assim? Que conhecimentos possuíam? O que pensavam? Quais sonhos estavam por trás dessas pedras? As 7 maravilhas do mundo antigo nos lembram que a humanidade sempre buscou ultrapassar seus próprios limites, desde os primeiros grandes monumentos até as cidades modernas que dominam o horizonte. Existe uma mesma característica: a vontade de criar algo que permaneça. Talvez algumas dessas maravilhas tenham desaparecido completamente. Talvez outras tenham se transformado em lendas. Mas todas continuam cumprindo seu papel. Elas continuam nos fazendo imaginar, continuam contando histórias e continuam mostrando que, milhares de anos atrás, a humanidade já era capaz de realizar feitos extraordinários. As 7 maravilhas do mundo antigo não são apenas ruínas perdidas de uma época distante. São testemunhos de grandes civilizações. São lembranças de povos que sonharam grande. E são uma prova de que, mesmo quando impérios caem e construções desaparecem, as histórias daqueles que vieram antes de nós continuam vivas.